A primeira vez que anunciaram uma continuação de God of War em 2015 e revelaram que o jogo se passaria numa mitologia nórdica e que sua mecânica seria diferente de todos os jogos anteriores, todos estranharam e muitos começaram a botar defeito no jogo antes mesmo dele sair. Mas no final das contas, o que nos foi entregue foi uma das melhores experiências de jogos dos últimos anos. Então galera, eu apresento a vocês minha análise de God of War 4, como ela é importante para a indústria de jogos e para nós, os players. No ano passado, a EA Games, assim como algumas outras empresas de games que concordaram com ela, declararam que os consumidores não estavam mais interessados em jogos single player, que sua popularidade estava morrendo, portanto queriam parar de criar conteúdo assim e focar apenas em jogos multiplayer. Para quem não sabe, jogos single player são aqueles jogos mais focados numa experiência de apenas um jogador. Jogos como God of War, Bayonetta, Devil May Cry e por aí vai. E jogos multiplayer são aqueles mais focados para uma jogabilidade para diversos jogadores ao mesmo tempo, como Call of Duty, Battlefield, Fortnite agora, PUBG e vários jogos assim. Foi então que a EA Games fechou uma das suas equipes que era chamada de Visceral Games, que ficou conhecida por um jogo muito famoso que eles criaram, que foi o Dead Space. A desculpa da EA Games na época foi que essa equipe era muito focada em jogos single player. Além disso, declararam que os youtubers e streamers estavam acabando com a rendibilidade de jogos assim, pois assim que alguém assistia outras pessoas jogando, seus seguidores não iriam mais adquirir uma cópia do jogo, pois já assistiram tudo na internet. Todos sabemos como a indústria de games se tornou um mercado que tenta tirar cada centavo dos seus consumidores com todo e qualquer método que encontrarem para nos fazer comprar algo que não está presente no pacote inicial. Começaram com DLCs, edições de estreias, pré-order, centenas de cosméticos pagos em jogos que já foram caros, até os ridículos loot boxes, que são caixas que contêm conteúdo variado e é vendido à parte, até modos de jogos diferentes que precisam ser comprados à parte, sendo que já deveriam estar presentes desde o lançamento do jogo. Em outras palavras, jogos focados apenas numa experiência single player, que tem um começo e fim, onde tudo que você precisa já está presente desde o início do jogo, não é nada lucrativo para as empresas. Portanto, algumas começaram a fazer mais jogos focados em multiplayer, pois estes atraem mais jogadores e geram uma renda muito maior com conteúdo adicional. Chegamos ao ponto ridículo como o caso do Battlefront 2, que liberava heróis e classes de jogo via loot boxes. A chance de alguém conseguir apenas uma dessas era baixíssima, tendo que investir em média 40 horas de jogo para adquirir um herói. Star Wars Battlefront 2 foi ridículo e realmente foi um fracasso justamente por causa desses aspectos. Além disso, temos também o recém-anunciado Black Ops 4, que possivelmente virá sem o modo campanha para dar espaço para o modo Battle Royale e diversos outros. Em meu ponto de vista, a indústria passou de um ponto onde a experiência do jogador vinha em primeiro lugar para o lucro vem em primeiro lugar. É por isso que, se você comparar os games dessa geração com as anteriores, verá uma diferença gigantesca entre os tipos de jogos que são mais produzidos. É por isso que cada vez mais se torna difícil de ter jogos como Nier Automata, Metal Gear e God of War. Minha preocupação principal quando comprei o jogo era: como será que a Santa Mônica fará para explicar essa transição de um universo mitológico para outro? Mas e os acontecimentos dos jogos anteriores? Eu preciso das porras das respostas, caso contrário não aceitarei esse jogo, pois seria apenas uma maneira de trazer um jogo que já teve começo e fim de volta para lucrar com seu nome. E no final das contas, essas coisas não foram bem explicadas, mas isso na verdade não importa mais. Esse jogo foi feito com tanto amor, com uma imersão tão grande e cativante de um novo universo, que te faz querer explorar mais e mais de tão detalhista que ele é, e uma ótima experiência individual para cada um dos jogadores. Esses foram motivos suficientes para que todas aquelas preocupações acabassem se tornando nada. Primeiramente, eu gostaria de analisar nossos personagens. Kratos sempre foi um personagem foda pra caralho, mas os jogos antigos da franquia focavam mais em ação e trazer aquilo que os jogadores esperavam dele: mortes e sangue. Ah, e também tem aquela seção que sempre tem em cada jogo, e infelizmente não teve nesse, né? Dessa maneira, Kratos nunca teve uma maneira de evoluir como personagem. Digo, sempre víamos ele ficando mais forte e até onde sua fúria podia levar por vingança. Mas quando se trata de desenvolvimento, não tínhamos muito. Você pode pegar o Kratos do primeiro jogo e do terceiro e não perceberá muita diferença. Esse aspecto é o primeiro que me faz amar esse jogo.
Kratos agora parou de ser um animal em busca de vingança apenas. Agora ele é um pai que tem vários dilemas e preocupações para resolver durante o jogo. Kratos não é um homem mole, ele é duro, nervoso, sem jeito com as palavras e atos, forte, mas acima de tudo, ele é alguém que luta por aquilo que é importante para ele, alguém que não mata sem motivo. E ele deixa isso claro para Atreus, seu filho, diversas vezes. A humanização que Kratos ganhou nesse jogo é algo absurdo. E tudo isso é graças a Atreus, seu filho, que juntos criaram uma das melhores, se não a melhor relação de pais e filhos dos games. Digo isso não apenas pelo jogo focar muito nessa relação e em como nossos personagens podem se envolver com este novo universo, mas por isso fluiu de uma maneira tão natural que nos faz realmente enxergar esse desenvolvimento. A trilha sonora do jogo não é excepcional, ela é por boa parte bem similar à dos jogos anteriores, mas faz muito bem o trabalho de associar cada música a cada cenário e a cada momento. A questão de gráficos, o jogo se supera muito dos exclusivos do PS4 do ano passado. Mesmo eu que não ligo muito para gráficos, me surpreendi em alguns momentos. Mas a trilha sonora e os gráficos na verdade servem como base para fortificar o melhor aspecto do jogo, o universo. O universo nórdico onde se passa a história do novo God of War foi feito com um nível absurdo de detalhe e pesquisa. Ele é tão bem feito que fez muitos players buscarem saber mais sobre essa mitologia após jogar. A divisão de mapas por reinos diferentes, a explicação de relacionamento entre entidades e deuses dessa mitologia e a importância deles no mundo, e como nossos personagens podem se desenvolver com eles, o design que vai desde os personagens até suas vestimentas e armas, tudo foi tão bem feito que criou um universo magnífico para o jogo. O jogo é mundo aberto, mas ao mesmo tempo não parece ser mundo aberto. Ele te faz explorar muito bem o universo sem te forçar a isso, como alguns jogos fazem. E ainda escapa do problema que muitos jogos mundo aberto enfrentam, que é a falta de o que fazer em diversas partes do mapa, ou até um cenário imenso, mas repetitivo. Em God of War, todo o cenário é extremamente único e divertido de se explorar. Cada vez que você volta a um lugar do mapa, terá algo diferente para ser feito. O enredo do jogo, assim como o universo, foram muito bem desenvolvidos, a ponto de mudar a fórmula do jogo. De uma franquia onde se importávamos com Kratos matar seus inimigos, para uma franquia onde cada personagem é único e interessante aos olhos dos jogadores. A implementação de Kratos no mundo nórdico não ficou forçado, e eu diria isso devido à pesquisa que a equipe teve para mesclar uma ficção com uma história mitológica, e fazer com que tudo ficasse o mais natural possível. Não só os contos de Mimir que explicam quase tudo o que precisamos saber, mas a implementação de runas, desenhos e túmulos criam esse sentimento de aproximação com o universo nórdico. A equipe foi tão a fundo ao ponto de desenvolver easter eggs e dicas sobre os próximos jogos em forma de runas e desenhos nórdicos, e essa interação com nós, os jogadores, é algo ótimo que um jogo pode proporcionar para alguém. Digo, hoje em dia é muito difícil você ter um jogo onde os players se envolvem criando teorias e buscando resolver segredos que foram deixados no jogo. E God of War faz isso até esse momento. Semana passada ainda tinha gente descobrindo coisas novas do jogo, escondidas no mapa, quase 2 meses depois do lançamento. Geralmente 2 meses depois do lançamento de um jogo hoje em dia estariam vindo DLCs, e não descobrindo easter eggs ainda. Por último, temos a mecânica. Como God of War sempre foi um hack and slash, eu estava preocupado com a mecânica com características de jogos como The Last of Us e Horizon Zero Dawn. No entanto, ela é muito funcional e complexa. Além de suas armas iniciais, você conta com o controle de Atreus e suas flechas, ataques especiais, combinações de combate de perto e longo alcance ao mesmo tempo, invocações e a famosa transformação de Kratos. Sempre gostei muito das Blade of Chaos, mas tenho que admitir que as 1001 utilidades do machado deixaram essa mecânica muito divertida de se jogar. A todo momento você pode customizar seu personagem com atributos de armas diferentes, armaduras e especiais, fazendo com que cada luta você desenvolva um estilo de luta diferente. Se eu puder te dar um conselho, seria jogue no hard, pois ele te obriga a desenvolver bem essa mecânica, na mesma medida que não é impossível de zerar. O normal é um fácil disfarçado, e o modo God of War é um capeta disfarçado, então jogue no hard para ter uma experiência 10/10. Apesar de eu ter adorado esse jogo, existem alguns pontos negativos que nós precisamos comentar. Entre eles está a falta de violência que o jogo nos traz. Eu comecei a me relacionar com a franquia de God of War na época do PlayStation 2 porque todos diziam que era um jogo muito violento, algo diferente do que a gente tinha no mercado atual. E de fato era algo muito chamativo que as pessoas acabavam esperando de todos os jogos, falar, como será que Kratos vai derrotar esse inimigo, como é que ele vai matar, como é que ele vai decapitar tal cara. E a gente sempre ficava na expectativa dessa violência em todos os inimigos que a gente derrotava.
Já no novo jogo, nós não temos muito isso. Digo, a gente pode stunar nossos inimigos e executá-los de uma maneira bem violenta e tudo, mas isso é algo que acontece bem raramente. Mesmo assim, se você levar em conta as formas de execuções que nós temos nesse jogo nos anteriores, ela é bem fraca em comparação. Então, para alguém que veio ao novo jogo buscando violência igual tinha nos jogos anteriores, talvez se decepcione um pouco. Outro fato que me deixou um pouco decepcionado foi a pouca diversidade de inimigos presentes no jogo. No God of War 3 nós tínhamos diversos inimigos, bosses diferentes a cada fase e tudo mais. É algo que deixou o jogo bem diferente. Se você levar em consideração o novo God of War, eu acho que eu posso contar nos dedos quantos inimigos assim eu consigo lembrar, que seriam uns 8. Os inimigos são bem parecidos, tanto quanto se trata de design de personagem, quanto se trata de mecânica. Nós temos alguns inimigos que diferenciam um pouco do outro, mas no final das contas eles são muito parecidos. E acho que essa diversidade entre inimigos que sempre teve nos God of War antigos é algo que me incomodou um pouco. Outro fator que deve ter incomodado alguns jogadores é o fato da história não ter um engajamento tão grande quanto tinha nos anteriores. Apesar disso ter uma explicação, obviamente. A gente vem seguindo desde o 1 ao 3 uma linha de desenvolvimento na história. Então faz sentido que a cada um dos jogos fique melhor esse desenvolvimento, porque a gente vai entendendo mais sobre o universo, a gente vai entendendo mais sobre os personagens, sobre a própria história. Toda a mídia funciona assim. Já no novo, nós estamos sendo introduzidos a uma nova história, um novo universo, a tudo novo. Então a gente começa meio devagar mesmo e isso vai sendo aprofundado nos próximos jogos. Esse pacing meio lento assim pode ter incomodado alguns dos jogadores, mas como todo jogo funciona assim, eu não vejo isso como um ponto negativo. Agora, algo que eu realmente fiquei meio que decepcionado foi o fato de termos poucos bosses e enfrentarmos poucas entidades da mitologia nórdica. Quando eu entrei no jogo eu fiquei pensando se eu ia conseguir lutar com Thor ou Odin, ou alguns gigantes, mas no final das contas foram poucos bosses que a gente conseguiu lutar assim mesmo e poucos que a gente já conhecia, quem não entende muito sobre a mitologia nórdica. A Santa Mônica já anunciou que o game não terá DLCs, pois tudo o que precisamos no momento já nos foi entregue. Contrário a EA Games e outras empresas, God of War é o jogo exclusivo que mais vendeu no seu primeiro mês de lançamento. E continua batendo diversos recordes por aí. Então me diga, EA, as pessoas não estão mais interessadas em jogos single player? O motivo por não termos mais jogos assim é extremamente o oposto disso. Na indústria hoje em dia não basta fazer um jogo com amor e dedicar todo esse trabalho para a satisfação dos players em primeiro lugar, e sim lucrar o máximo possível. Portanto, se você também discorda dessas empresas, não digo para não comprar DLCs ou não jogar seus jogos. Pelo contrário, joguem eles, mas também mostrem seu suporte para a antiga vanguarda. Se você gosta de uma experiência única e single player, contribua adquirindo o jogo e mostrando seu suporte para essas empresas, para que elas continuem fazendo jogos assim para a minoria que nos tornamos no mercado dos games. Espero muito que os números de vendas de God of War influenciem empresas na criação de jogos assim, e menos jogos focados em nos extorquir, cada vez mais. E essa foi minha review de God of War e o motivo dele ser tão importante para a indústria dos games. O fato de um jogo single player exclusivo ter feito tanto sucesso numa época onde diversos multiplayers estão reinando e batendo recordes de números de jogadores como Fortnite, PUBG, Call of Duty, Battlefield, Overwatch e diversos outros multiplayers que estão aí, que as pessoas jogam hoje em dia, é algo muito importante, pois mostra que a empresa dos games não desistiu de fazer jogos como faziam antigamente. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.